Olá, pessoal do Dedicação Delta, eu sou o professor Gleison Lima. Estamos aqui nessa maratona de questões CESP-SEBRASP. Nosso objetivo hoje nessa aula é trazer questões sobre a banca CESP-SEBRASP, com o objetivo de colocar vocês aí num patamar diferenciado em relação aos concorrentes, na dinâmica das provas específicas da banca CESP. Já sabemos que é uma banca que cobra não apenas lei, mas também cobra doutrina e especialmente jurisprudência. E é nesse sentido que a gente trouxe aqui questões que vão trazer aí essa situação de desconforto inicial, que é sempre importante para o aluno, que ele tem esse desconforto ao fazer uma prova, que por vezes pode ter questões fáceis, mas também que tem questões desafiadoras, para que vocês, no momento da prova, possam estar lá arrebentando e tirando as melhores notas. Tá bom? Sem mais delongas, já vou trazer para a tela aqui as questões que a gente colocou para hoje, questões realmente muito interessantes. E aí, vamos lá? As questões aqui para nós, elas são da maratona de questões CESP e SEBRASP. Nós temos aí o direito penal, legislação penal especial, hoje com algumas questões de direito penal, de legislação penal especial, temos estatuto de desarmamento, entre outros. Portanto, da primeira questão, uma questão que vem da banca CESP, delegado de polícia do estado do Rio de Janeiro, e falava o seguinte para nós: ao assumir a titularidade da delegacia de certo município no interior do estado do Rio de Janeiro, delegado Tibúrcio percebe a existência de um inquérito policial, já tem um inquérito policial instaurado, para apuração de crimes de sonegação tributária de imposto municipal. Então, nós já sabemos algumas questões. Tem um inquérito instaurado, é de sonegação tributária e é de imposto municipal. E avança a questão falando o seguinte: verificado ainda que o valor sonegado é ínfimo, poxa, valor ínfimo, embora haja incidência de multa e juros. Além de ser ínfimo, tem incidência de multa e os juros. Assim, o delegado passa a deliberar sobre possível incidência de quê? Princípio da insignificância, também chamado de bagatela, infração penal bagatelar. Nessa situação hipotética, para chegar à conclusão correta, o delegado deverá considerar que, consoante jurisprudência do STJ e do STF, o princípio da insignificância. Então já sabemos que nós estamos falando do princípio da insignificância, uma possível aplicação desse princípio da insignificância por parte do delegado de polícia. Sabemos que se trata de uma sonegação tributária de imposto municipal e vamos ver quais são os regramentos que nós temos hoje em relação a esse tipo de assunto. Pois bem, a letra A traz como alternativa a seguinte situação: tem aplicabilidade, ou seja, a questão do princípio da insignificância pela jurisprudência do STJ e STF tem aplicabilidade restrita aos tributos federais. Já erramos por aqui. Não alcançando tributos estaduais e municipais, pois não há regulamentação regional e local possível sobre seus parâmetros, uma vez que só a União pode legislar sobre direito penal. A ideia aqui, gente, é a gente focar na questão. Não está querendo o objetivo tão somente falar se é só a União ou não que trata sobre matéria penal, mas os reflexos do direito tributário e administrativo sobre o direito penal. Porque eventual insignificância como parâmetro para o direito administrativo na seara do tributário, ali muitas vezes, se o Estado não tem muito interesse administrativo naquilo, muito menos seria o direito penal. Porque o direito penal, como sabemos, é a última ratio. É o último dos sistemas que a gente vai utilizar para aplacar algum tipo de situação. Portanto, nesse sentido, o objetivo não é saber especificamente, quando a questão traz muita informação, é para às vezes confundir mesmo. Não é sobre a matéria penal ou não. É se essa aplicabilidade restrita aos tributos federais. Se só está lá os tributos federais. E nós vamos ver que não é assim. Porque nós vamos ver que é possível sim aplicar o princípio da insignificância na esfera estadual, na esfera municipal, desde que essas esferas específicas tenham os seus próprios parâmetros. Isso por quê? Porque o que é insignificância para a União pode ser que não seja insignificante para o Estado, pode ser que não seja insignificante para o município. E nós sabemos que cada um pode ter os seus próprios tributos com as divisões que a própria Constituição Federal nos traz. Então vamos lá para a letra B, porque a letra A não é, porque não tem essa aplicação restrita aqui. Vamos lá, letra B. É aplicável aos tributos de todos os entes federados,
desde que haja norma estadual e municipal estabelecendo os parâmetros. Opa, até aqui tá lindo. Será que vão avançar? Parâmetros de aferição, considerados os juros e multa. Não. STJ e STF já colocaram, não vou considerar juros e multa, não. Vou considerar o tributo em si. Porque a tipicidade material do delito se dá com o tributo em si, e não com juros e multas sobre ele incidentes. Tá certo? Então vamos lá. Letra C. É aplicável aos tributos de todos os entes federados. Começou bonitinho. Tendo como parâmetros os limites em que a União executa os seus créditos fiscais. Não são os limites da União. São os limites estabelecidos como parâmetro para aferição pelo Estado e município. Aí desconsiderados multa e juros. Estava bonitinha essa parte final. Ou seja, o início estava bem, o final estava bem. O meio, eles deram uma vacilada. Mas vamos avançar. Letra D. É aplicável aos tributos de todos os entes federativos, todos os entes federativos, tendo como parâmetro os limites que a União executa seus créditos? Não. Considerados multa e juros? Também não. Opa, deixa eu fechar aqui bonitinho, né? Um X. Considerados multa e juros? Também não. Isso aqui, o início foi bonitinho, o meio e o fim foi ruim, né? Mas vamos lá. É aplicável aos tributos de todos os entes federativos. Beleza. Desde que haja norma estadual ou municipal estabelecendo os parâmetros de aferição. Bonita aqui também. Desconsiderados juros e multas. Também está certíssimo. Ou seja, letra E é a letra que a gente vai marcar e correr para abraço. Beleza? Vamos, como a gente faz, destrinchar essa questão? Trazer algumas informações importantes? Vamos lá então. De acordo com a alternativa, a letra E realmente é a correta. Nós temos alguns comentários a fazermos aqui. Primeiro, entender que a infração penal insignificante, também chamado infração bagatelar, crime de bagatela, nós temos aí a incidência do princípio da insignificância, que para muitos surgiu em Roma e que depois foi trazido para o direito penal através do jurista alemão Klaus Roxin. Temos que entender que, primeiro, o que afasta o princípio da significância? Ele afasta a tipicidade material do delito. Ou seja, nós temos uma excludente de tipicidade penal. Agora, o STF, então por isso que nós vamos marcar o STF aqui, ele trouxe alguns vetores, ou seja, alguns apontamentos para o que ele entende sobre o que é ou não o princípio da insignificância. Dentre os vetores, e a análise do caso concreto, ele trouxe o que alguns chamam de rima, outros chamam de mare. Eu, particularmente, prefiro mare. Tá? O porquê mare? Porque pega as primeiras letras aí, vamos gravar como um mnemônico, que é um bizu, né? Que vai ser a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. É nesse sentido que quando a gente avança, ou seja, para o STF, aferir o princípio da insignificância, a gente deve observar esses parâmetros que são chamados também de vetores. E aí a gente avança. Lembremos que o crime de sonegação fiscal para tributos estaduais e municipais, nós temos que avaliar os entes federados, porque eu não posso ter como parâmetro a União que tem mais dinheiro. Às vezes o município é muito pequeno e 20 mil reais para ele é muito grande, já adiantando a matéria. Para o STJ, para a União, o que ela entende como princípio ou não da insignificância, a incidência dele, ou seja, o que ela entende como relevante para fins tributários, isso para a União, é o montante de 20 mil reais. Agora, os estados e os municípios, eles podem regular o que eles entendem ou não como um parâmetro para o valor que eles entendem relevante para fins tributários. E daí vai ter reflexos imediatos no âmbito penal. Então vamos lá. No parâmetro da insignificância, deverá ser analisado se a lei estadual ou municipal dispensando a execução fiscal no caso de tributos abaixo de determinado valor. Então, veja, primeiro há uma dispensa sobre a execução fiscal de um valor, e aí imediatamente o direito penal vem que fala assim, peraí, se você não está querendo, se você quer âmbito administrativo, quer âmbito fiscal, quer âmbito tributário, não tem interesse nesse tipo de dívida, muito menos eu, que sou o direito penal, que retiro a liberdade das pessoas, tá certo? Com isso, vamos lembrar do informativo de número 540 da sexta turma do STJ, que falava assim,
num pedacinho, né, que a gente chama assim, da ementa do julgado. Fala assim, olha, para a aplicação do referido entendimento aos tributos que não sejam de competência da União, seria necessária a existência de lei estadual no mesmo sentido, até porque a arrecadação da Fazenda Nacional não se equipara das fazendas estaduais. E outro, da quinta turma. Lembramos que as turmas que julgam questão criminal são a quinta e sexta turmas do STJ, que formam a terceira sessão. Tá? Os juros, a correção monetária e eventuais multas de ofício, os juros, a correção monetária e eventuais multas de ofício que incidem sobre o crédito tributário quando ele é cobrado em execução fiscal, não devem ser considerados para fins de cálculo do princípio da insignificância. Fechou? Então vamos avançar aqui. Por fim, lembrar que é importante aqui, que o princípio da insignificância pode ser tanto em relação aos crimes contra a ordem tributária, previsto na 8137 de 90, quanto ao descaminho, que há um entendimento de que o crime de descaminho está lá no Código Penal, é um crime que, embora esteja lá dentro do Código Penal, ele é um crime contra a ordem tributária. Então, portanto, o 334-CP poderia atrair também o princípio da insignificância. O valor máximo considerado insignificante para crimes tributários para o âmbito da União, tá? Da União, é R$ 20.000. Esse valor hoje já está sedimentado, o STJ por um bom tempo resistiu, o que o STF já havia assentado como entendimento, tá certo? Mas hoje são R$ 20.000, valor em tese parece que é significante, né? Mas para fins da União não é significante. E aí vamos entender que há entendimento de que juros, correção monetária e eventuais multas de ofício que incidem sobre o crédito tributário devem ser o quê? Desconsiderados para fins do cálculo do princípio da insignificância. Eles não integram o objeto material do delito. Por fim, é muito importante a gente ler os delitos e informações de maneira completa. Lembrem da súmula vinculante de número 24 do STF, obviamente. Não se aplica, não se tipifica crime material, isso aqui, crime material, às vezes na prova vem crime formal, contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, incisos 1 a 4 da Lei 8137, antes do lançamento definitivo do crédito tributário. Então, enquanto não houver lançamento definitivo do crédito tributário, para fins desta lei, e de acordo com a súmula 24 do STF, não vai se tipificar o crime material desses delitos tributários, especificamente dos incisos 1 a 4, tá? Avancemos aqui para a próxima questão, vamos ver o que tem de surpresinha para a gente. Sebrasp também, né, obviamente, tendo como base as disposições estabelecidas nas 10.826, já vamos lembrar que é Estatuto do Desarmamento. E a jurisprudência do STJ e STF acerca da matéria, vamos assinalar a opção que é correta. Sempre vou marcar aqui, ó, que se eles querem o quê? A correta. Que letra A vai nos dizer o seguinte, ó. Não afasta a tipicidade da conduta criminosa, ó, não afasta a tipicidade da conduta criminosa o fato da arma de fogo apreendida ter sido declarada absolutamente ineficaz. Ó, se a arma de fogo foi declarada, apreendida e declarada absolutamente ineficaz, nós temos uma impossibilidade de uma consecução desse crime. Nós temos, de fato, uma ausência de tipicidade desse crime. Se o próprio Estado falou essa arma é ineficaz, o que é isso aqui? É um pedaço de ferro. Um pedaço de ferro é uma arma de fogo capaz de atrair a incidência do Estatuto do Desarmamento e dos crimes que estão nele previstos? Não, porque foi atestado por meio de perícia realizada no curso da ação penal que essa arma ela é absolutamente ineficaz. Gente, lembre-se de absolutamente. Relativamente não, tá? Absolutamente. Portanto, não é que não afasta, afasta sim a tipicidade desse crime. Então, tira esse não da frente. Fechou? Letra B. Não se admite a incidência do princípio da insignificância, ó, vou marcar um nãozinho aqui, não se admite o princípio da insignificância aos crimes previstos na referida lei, ou seja, o Estatuto do Desarmamento, ainda que seja apreensão de pouca munição, desacompanhada de arma de fogo,
por se tratar de infração penal de perigo abstrato. Não. Já há entendimento sólido aí, STJ, STF, que admite sim o princípio, principalmente STJ, incidência do princípio da insignificância nos crimes previstos na Lei 10.826. Ou seja, admite, não tem esse não da frente aqui não, vão tirar ele. Vamos para a próxima questão. Alternativa, letra C. Configura o delito de porte de arma, porte não é posse, porte está portando ou algum dos outros verbos lá previstos na lei. E não de posse de arma de fogo, a conduta do caminhoneiro que seja surpreendido transportando em seu caminhão revólver de uso permitido, sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Gente, vamos aqui comigo, percebam só. O sujeito estava no caminhão, tinha uma arma dentro do caminhão dele. Isso é posse ou é porte? Vamos lembrar que posse ou ele está na residência ou local de trabalho em que ele é o sócio proprietário ali. Nesse sentido, se eu tenho uma ou outra conduta, eu teria, em tese, posse. Ele está na casa, na empresa. Porém, aqui nós estamos falando que ele está na casa da empresa. Muita gente começou a argumentar que o sujeito que está no caminhão, principalmente na boleia do caminhão, que é aquela parte onde o sujeito dorme, ele fica lá nas estradas aí, para nos postos de gasolina e dorme ali dentro, eles entendem que ali seria residência para os fins da incidência da 10.826. Mas não está desse jeito. Ou seja, o entendimento é no sentido de que se ele está com essa arma dentro do caminhão dele, ele está portando essa arma de fogo e não na posse dessa arma de fogo. Então, sim, configura o crime de porte, como está na alternativa C, e não de posse. Fechou? Devemos marcar, portanto, a letra C como nossa alternativa correta. E vamos avançar. Letra D. O indivíduo que carrega consigo o quê? Silenciador. Gente, silenciador é o quê? Acessório de arma de fogo. Desacompanhado de qualquer arma de fogo ou munição, não pratica crime, gente? Poxa, pratica crime sim, ué. É arma, munição ou acessório. Pois a lei não prevê a punição para posse ou porte acessório? Prevê sim, a lei prevê. Então a letra D está bem errada, né? E a letra E? A pena referente ao delito de posse de arma de fogo de uso permitido, a pena, que é prevista no artigo 12, sacana essa alternativa da referida lei, é aumentada de metade. Gente, há um aumento de pena. Mas se a conduta criminosa for praticada por integrante de empresa de segurança privada de transporte de valores, há um aumento de pena de metade, mas não quando é artigo 12. É a partir do artigo 14. 16. Então, 17, 18. Então, aqui nós estamos falando da modalidade do artigo 12. A sacanagem foi aqui, tá certo? É uma discussão se seriam integrantes das empresas ou se os gerentes, gerentes e donos das empresas. Mas não vou entrar nessa batalha aqui, não. A batalha é entender que, quando é arma de fogo de uso permitido e que o crime está no artigo 12, ele não tem o aumento de pena de metade, se o sujeito for de empresa de segurança privada. Fechou? Só se for dos outros artigos. E vamos avançar então, lembrando que a gente marcou a letra C como nossa alternativa correta. E aí a gente tem como comentários lembrar que arma de fogo, acessório ou munição e a diferença entre posse e porte. Gente, toda vez todo mundo fala de arma de fogo. Não se esqueçam, tem acessório e tem munição. Tá? Silenciador é um acessório. E nós temos que entender com muita clareza a diferença entre posse e porte de arma de fogo. Temos na posse, que permite que a pessoa mantenha a arma de fogo, né? No interior, arma de fogo, acessório e munição, no interior da residência ou no local de trabalho. Tá vendo lá no finalzinho do artigo 12, aqui, ó, possuir, ó, posse, tá? Posse, não tô portando ela, não tô com ela. Só que além do posse tem outros verbos, o principal é o portar. Nós vamos ver aqui no artigo 14 e no artigo 16. Mas vamos lá. Quando a gente fala de porte, posse, aliás, a posse que está no artigo 12 é manter a arma de fogo, acessório e munição de uso permitido. Detalhe aqui. Artigo 12 é posse de arma de fogo e uso permitido. Artigo 13 é porte de arma de fogo de uso permitido. Mas aqui nós estamos na posse. Fala em desacordo com determinação legal ou regulamentar no interior de sua residência ou dependência desta. Ou ainda,
no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou responsável legal pelo estabelecimento da empresa. Isso é o quê? Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Nesse caso, nós temos a posse. E o porte, gente? Permite que a pessoa vá lá e circule com essa arma de fogo fora da residência ou do local de trabalho. Portanto, o caminhoneiro que está com a sua arma de fogo dentro do seu caminhão, ele está em porte e não posse de arma de fogo. Fechou? O que nos fala da porte ilegal de arma de fogo? Só lembremos que porte ilegal de arma de fogo entram outros verbos. E que verbos são esses? Portar, além deles, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder. Se eu cedo minha arma de fogo para alguém, eu estou incorrendo a conduta de porte ilegal de arma de fogo, mesmo eu estou cedendo. Olha para você que eu não estou com a arma, mas eu cedi. Ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Vamos lá? O artigo 16, muito interessante, que nós agora vamos para a seara do uso restrito e também do uso proibido. Lembremos que o artigo 12 fala de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. O artigo 14 fala de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Já o artigo 16, ele mistura posse e porte. Ele fala de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. No parágrafo 2º, nós vamos ver que de arma de fogo de uso proibido. O artigo 16, então, vai congregar todos os verbos do portar, mais o verbo possuir, porque ele junta os dois, possuir e portar no mesmo pacotinho, tá? E a arma de fogo, acessório ou munição, ela é de uso restrito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tá? O artigo 16 tem tipos penais equiparados, que estão no parágrafo 1º, por exemplo, arma raspada. O sujeito tem uma arma de uso permitido, mas ela está com numeração raspada, vira uma figura equiparada à arma de fogo de uso restrito. Fechou? E traz também a previsão de porte e posse de arma de fogo de uso proibido. Neste caso, nós temos um crime hediondo. E vamos avançar, vou tirar minha imagem daqui um pouquinho, só para a gente não atrapalhar o que a gente vai ler. Gente, caminhão não pode ser considerado extensão da residência nem local de trabalho. É apenas um meio físico para se chegar ao fim laboral, ao fim do trabalho. Tá? Configura o crime de posse, porte do Estatuto do Desarmamento, arma desmontada e arma desmuniciada. É ainda assim o crime de posse ou porte de arma de fogo. Não adianta, mas estava desmontada, estava sem munição. Não. Se ela estiver absolutamente inapta para exercer aquilo para o qual ela foi feita, que ser uma arma de fogo, aí sim, nós temos uma conduta atípica. Fora isso, não. Próximo. Não configura o crime de posse, porte do Estatuto do Desarmamento. O que não configura esse crime? Arma que é absolutamente inapta para disparos, arma de brinquedo, simulacro ou réplica, e a arma branca, que está lá no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, Lei 3688, né, de 41. O certificado de registro, de 40, né? O certificado de registro vencido. Gente, quando se tem uma arma de fogo, tem registra aquela arma de fogo, e você tem o certificado de registro de arma de fogo, que é o famoso CRAF. Esse certificado, se ele vencer, você não incorre no crime de posse ilegal, irregular de arma de fogo. Isso por quê? Porque o STJ entendeu que o vencer o certificado não pode configurar que você está em posse irregular de arma de fogo. Aquilo ali é uma mera irregularidade administrativa. Porém, pessoal, se você estiver com certificado de registro vencido, mas está portando a arma de fogo, você sim responde pelo porte irregular de arma de fogo de uso permitido. Tá bom? A apreensão de ínfima quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo pode configurar por si só a tipicidade da conduta. Quem tiver dúvidas ou tiver querendo aprofundar o assunto, vá lá no informativo 710 do STJ. Tá bom? Por fim, vamos lembrar lá a situação da causa de aumento, que eu falei que foi sacana. Vamos lá? Nos crimes previstos nos artigos 14, 15, 16, 17 e 18, não entrou o artigo 12. A pena é aumentada de metade se
forem praticados por integrantes dos órgãos de empresas referidos aos artigos 6º, 7º e 8º. No 6º aqui nós temos as empresas privadas de segurança privada. E o inciso 2º fala também que vai ter esse aumento de metade da pena se esses crimes forem praticados por agente e o agente for reincidente específicos em crime dessa natureza. Tá? Não há aumento, portanto, de penas dos crimes dos artigos 12 e 13. Só para lembrar uma questão de defensor público estadual do Distrito Federal, feito pela Sebrasp em 2019. Vejam como as questões se repetem. Falava o seguinte: o porte de arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que a arma esteja desmuniciada ou comprovadamente inapta a realizar disparos, se ela estiver desmuniciada, configura o crime. Mas se estiver comprovadamente inapta para realizar disparos, não configura o crime, tá certo? Configura o delito de porte ilegal de arma de fogo? Errado. Porque se estiver comprovadamente inapta, não configura. Fechou? Questão se repetindo. Vamos lá para a próxima questão, que vai falar o seguinte, também Sebrasp deste ano. Considerando as disposições penais e processuais penais estabelecidas na Lei 8.072, Lei de Crimes Hediondos, extremamente importante, e a jurisprudência dos tribunais superiores acerca da matéria, vamos assinalar o quê? Que ele quer? A opção correta. Opção correta, tá bom? Vamos começar. Letra A. Os crimes hediondos equiparados estão listados na Constituição? Já mata por aqui. Não tem crime hediondo equiparado listado na Constituição. Nós temos alguns crimes ali, ele fala assim, olha, os crimes hediondos, tráfico e tortura e terrorismo, que são de fatos equiparados. Mas a listagem dos crimes hediondos ficou para legislação infraconstitucional. Aí fala assim, não dispondo o legislador ordinário de liberdade para ampliar tal rol. Claro que dispõe, tanto que, via de regra, são inseridos novos crimes na Lei 8.072, sem que seja necessário alterar a Constituição Federal. Tá? Errada a alternativa A. Letra B, o prazo de prisão temporária para crimes hediondos. Aqui a gente tem que saber de cara, 30 dias. Crimes hediondos equiparados, 30 dias. E, gente, só para lembrar, e prazo de prisão temporária para os outros crimes previstos na Lei 7.960, de 89, que é a Lei de Prisão Temporária. 5 dias mais 5. Mas se foi hediondo equiparado, 30 dias. Prorrogado por mais 30, em caso de extrema e comprovada necessidade, prorrogável também por mais 30 dias. Mas o que a alternativa nos trouxe? Que o prazo de prisão temporária para esses crimes é de 30 dias, não sendo permitida prorrogação. Pode sim, prorrogação por mais 30 dias, comprovada em caso de extrema e comprovado o quê? Necessidade. Fechou? Então vamos lá, avancemos. Se a associação criminosa destinada à prática de crimes hediondos for desmantelada em razão de informações fornecidas, é a associação criminosa. Lembramos lá do 288 do Código Penal. E não é crime organizado, tá? Não vamos confundir. Essa associação criminosa destinada à prática de crimes hediondos, se ela for desmantelada em razão de informações fornecidas por partícipe, vou voltar minha carinha aqui para cima, né? Informação fornecida por partícipe ou associado do grupo criminoso, este vai receber o quê? Perdão judicial. Gente, será? Perdão judicial para quem colaborou e está na associação criminosa? Nós temos a possibilidade de redução de pena, não de perdão judicial. Vamos lembrar que perdão judicial está onde? Lá na Lei de Organização Criminosa, 12.850 de 2013. Tá? É outra situação. Letra D. Então, portanto, essa aqui também está errada. Próxima, letra D. O rol de crimes hediondos inclui o roubo qualificado por lesão grave, beleza, roubo qualificado por lesão grave, porém não abrange o homicídio simples, não abrange, salvo se praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Perfeito. Sacana isso aqui também, né? Entra o homicídio simples, mas numa situação só. Ou seja, não abrange, exceto se for praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Fechou? Então vai ser marcada a letra D. Então, tem sim no rol de crimes hediondos lesão corporal de natureza grave e tem sim homicídio simples, desde que seja
praticarem atividade típica de grupo extermínio. E também homicídio qualificado, também é crime hediondo, tá? Os crimes hediondos são insuscetíveis de anistia, beleza, graça, beleza, indulto, beleza, fiança, beleza, eles são insuscetíveis disso. Mas liberdade provisória? Não. Pode sim ter liberdade provisória, desde que seja sem fiança, tá bom? Vamos então marcar a letra D como nossa alternativa e vamos para alguns comentários. Primeiro, pessoal, prisão temporária. Lei extremamente importante, estando no edital de vocês. Uma lei curtinha, mas que carrega uma grande quantidade de informações. Lei 7960 de 1989, o próprio nome já diz, é uma prisão temporária, um formato cautelar de prisão. Tem uma duração de 5 dias, prorrogáveis por mais 5 dias, e se for crime hediondo, de 30 dias, prorrogável por mais 30 dias. Estas prorrogações só vão se dar em caso de extrema e comprovada necessidade. Então vamos lá? O que fala a Lei 8.072, que é a Lei de Crime hediondo, o parágrafo 4º dela. A prisão temporária, sobre a qual dispõe a 7960 de 89, nos crimes previstos no artigo, ou seja, os crimes hediondos e equiparados, terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Fechamos? E aí a gente avança. A associação criminosa, vamos lembrar que associarem-se 3 ou mais pessoas. Não vamos confundir com organização criminosa, que são 4 ou mais, e não vamos confundir com associação para o tráfico, do artigo 35 da Lei de Tóxicos e Entorpecentes, que são 2 ou mais. Daqui a pouco eu trago uma forminha de vocês verem isso aqui com clareza. Então vamos lá, associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes e vão ter um aumento de metade da pena da associação criminosa se ela for armada ou se houver participação de criança ou adolescente. Beleza. O interessante é a gente lembrar que a alternativa falava que a associação criminosa tinha dentro dela a possibilidade do perdão judicial e não tem. Ela não tem perdão judicial, mas tem o quê? Possibilidade de se reduzir a pena. Veja como é que fala aqui, olha, o artigo 8º da 8.072. Fala assim, ó, será de 3 a 6 anos de reclusão a pena prevista no 288 do Código Penal, ou seja, associação criminosa, quando se tratar de crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins e terrorismo. São os 3 T's, né? Tráfico, tortura e terrorismo. Mais os crimes hediondos. E o parágrafo único nos diz o seguinte: o participante e o associado que denunciar à autoridade o bando ou quadrilha, possibilitando o seu desmantelamento, terá a pena reduzida de 1 a 2 terços. Falou de perdão judicial aqui, gente? Não. Portanto, não tem perdão judicial, mas tem sim a possibilidade da pena ser reduzida. E a gente avança. O que nos diz sobre o perdão judicial na colaboração premiada? Agora nós mudamos de lei. Nós vemos que lá não tem, na Associação Criminosa 288 do Código Penal. Mas aqui, gente, na 12.850 de 2013, ela tem sim a possibilidade do perdão judicial. Dentro de onde? Da colaboração premiada. Fala o artigo 4º seguinte: o juiz poderá, agora nós estamos falando de ORCRIM, organização criminosa, a requerimento das partes, conceder perdão judicial, reduzir também a pena até 2 terços, uma opção, a pena privativa de liberdade, e também ele tem a opção de substituir essa pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Para quem? Para aquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que essa colaboração adivinha um ou mais dos seguintes resultados. Aí vem os resultados que eles preveem. Vamos lá. O que a gente tem que ter atenção? Que, nesse sentido, temos, sim, perdão judicial na lei de organização criminosa, mas 2 outras leis também trazem a ideia de perdão judicial. Uma delas é a Lei de Proteção a Testemunhas, se tiver no edital de vocês, é importante dar uma leitura, 9.807 de 99, artigo 13, e também a Lei de Lavagem de Capitais, que é a 9.613 de 98. Tem lá a possibilidade de perdão judicial. Fala, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Fiquem atentos para ler, às vezes, um dispositivo ou outro de maneira interdisciplinar. Para finalizar aqui, a gente para avançar, na verdade, vamos lembrar que a associação para o tráfico são 2 ou mais, está lá no artigo 35 da Lei de Tóxicos e Entorpecentes. A associação criminosa são 3 ou mais, artigo 288 do Código Penal. E a organização criminosa são 4 ou mais, artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Organização Criminosa, que é a Lei 12.850 de 2013.
Fechado, pessoal? Então vamos avançar, né? Modalidades de crime de roubo que são hediondos. Isso aqui a gente tem que estar na cabeça, assim, memorizado. Modalidades de crime de roubo que são hediondos. Quais são? Primeiro, roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima. Segundo, roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Ó, pode ser de arma de fogo de uso permitido, de uso restrito ou de uso proibido. Usou arma de fogo, vai tornar o crime de roubo um crime hediondo, tá? E o terceiro modalidade de roubo, que também é hediondo, é aquele que é qualificado pela lesão corporal de natureza grave, portanto entra também a gravíssima, e também quando é qualificado pela morte, tá certo? Essas são as possibilidades de roubo que são crimes hediondos. Agora vamos lembrar que temos modalidades do crime de homicídio que também são hediondas. Primeiro, o homicídio simples. Homicídio simples, via de regra, não. Porém, aqui ó, quando praticado em típica atividade, em atividade típica de grupo de extermínio, ele pode ser um homicídio simples e vai ser um crime hediondo. Essa é a única modalidade prevista na Lei 8.072, mesmo cometido por um só agente, tá? E a segunda modalidade de homicídio, que também é hediondo aí, por consequência, se o simples é, naturalmente o qualificado vai ser também. Então, as modalidades de homicídio qualificado também, elas são todas modalidades de crimes hediondos, tá? A Lei 8.072 vai falar que os crimes hediondos, a prática de tortura, tráfico e terrorismo, que são os equiparados, eles são insuscetíveis de quê? Anistia, graça e indulto, e também suscetível de... Ele é inafiançável, também não cabe fiança. Mas cabe liberdade provisória? Cabe liberdade provisória, mas tem que ser sem fiança, tá certo? E aí a gente avança para a próxima questão. Ela vai nos dizer o seguinte, ó... Em relação ao livramento condicional, matéria importante, livramento condicional, lá do Código Penal, e a suspensão condicional da pena, que é a sursi penal, tá? Escreve sursi penal. É correto, queremos a questão correta para a gente poder marcar. Primeiro ponto aqui, vamos lá. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser suspensa desde que o condenado não seja reincidente em crime doloso ou culposo? Não seja reincidente em crime doloso. Então, a letra A está errada. Letra B. As penas relativas às infrações diversas não podem ser somadas para efeito de livramento condicional. Podem ser somadas. Devem ser somadas para fins de efeito de livramento condicional. Portanto, esse não tem que estar fora. Letra C. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos poderá ser suspensa quando o condenado for idoso. Aqui foi sacana. Que questão sacana. Muita gente caiu aqui. Porque, de fato, nós temos o sursi etário e humanitário. O sursi etário é aquele que o sujeito já tá numa condição de mais velho, mais idoso. Só que todo mundo fica idoso, idoso, idoso. Mas vamos lá para o Estatuto do Idoso. Idoso é quem? Quem tem idade igual ou superior a 60 anos. E aqui, ó, para ser beneficiado, o surcietário, para execução de pena privativa de liberdade não ser superior a 4 e não a 2 anos, a regra são não superior a 2 anos. Mas por que eles estenderam para 4 anos? Dando um benefício para aquele que tem idade superior ao quê? 70 anos. 70 anos o sujeito é idoso? É idoso. Mas idosos não são todas as pessoas que têm a partir de 60, ou idade igual ou superior a 60 anos, de acordo com o artigo 1º da 10.741 de 2003, que é o Estatuto do Idoso. Portanto, gente, essa execução da pena, quando o condenado foi idoso, não. Quando o candidato tiver idade superior a 70 anos. Pegadinha maldosíssima, mas é bom. Pegadinha assim a gente tem que fazer antes, para na hora da prova a gente mandar ver. Letra D nos conta aqui. Cabe livramento condicional ao condenado que cumprir mais de 2/3 da pena, independentemente de reincidente específico em crime hediondo. Se é reincidente específico em crime hediondo, não vai ter direito a livramento condicional. Fechou? Então, por isso que aqui está errado. A condenação anterior a uma pena de multa não impede a concessão a concessão da suspensão condicional da pena, sursi penal, ou seja, condenação anterior à pena de multa não impede a concessão da suspensão condicional da pena. Certíssimo,
letra de lei, mas virou letra de lei depois, porque isso aqui já é uma súmula do STF, súmula de número 499. Então temos que marcar a letra E aqui, beleza? Letra E para ser marcada, correr para o abraço e vão para alguns pequenos comentários aqui. Lembremos que suspensão condicional da pena, que é o sursi penal, está no artigo 77 a 82 do Código Penal. Já o livramento condicional é logo em seguida. Está no artigo 83 até 90 do Código Penal. De importante leitura. Trouxemos alguns requisitos do sursi, suspensão tem a ver condicional, considional, né? Modificou aqui. É condicional da pena, sursi penal, requisitos. Vamos lá. Quais são os requisitos para que tenha benefício do sursi penal? Lembrando que se é penal, já teve o quê, gente? Pena. Não confunda com o sursi processual. Vamos comentar dele aqui. Primeiro, quais são os requisitos? Artigo 77. A execução da pena privativa de liberdade, que não seja, não superior a 2 anos. Poderá ser suspenso por qual período? Por 2 a 4 anos. Desde que o condenado não seja reincidente em crime doloso, pode ser reincidente em crime culposo. Número 2. A culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício. E número 3, não seja indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal, que é deste Código. No caso, a substituição do Código Penal é tirar a pena privativa de liberdade para a pena restritiva de direito. Eles entendem que o sursi seria a terceira etapa. Primeiro, será que é cabível aqui cumprimento de uma pena, ao invés de pena privativa de liberdade, uma pena restritiva de direitos, uma limitação de final de semana, uma prestação de serviço à comunidade? Não cabe o 44? Então vamos tentar o sursi penal, mas desde que a pena não seja superior a 2 anos, tá bom? E a gente avança. Sursi etário humanitário. Lembra da sacanagem lá do idoso? Tá aqui, Artigo 77, parágrafo 2º. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos poderá ser suspensa por 4 a 6 anos, desde que o condenado seja maior, olha a sacanagem aqui, maior de 70 anos de idade. Lá falou idoso. Não é todo idoso. Porque o idoso entre 60 e 70, ele não vai poder ter esse benefício. Mas o que tiver idade superior a 70, sim. Tá? Ou razões que justifiquem a suspensão. Gente, essas razões que justifiquem a suspensão, qualquer idade. Esse é o tal do sursi humanitário. O etário é da idade. O humanitário é razões de saúde que justifica a suspensão. Vamos lembrar que, de acordo com o Estatuto do Idoso, o artigo 1º, quem que é o idoso? Aquele que tem idade igual ou superior a 60 anos. Pegadinha maldosa dessa prova. Vamos lá, artigo 77, parágrafo 1º do Código Penal, vai falar, a condenação anterior à pena de multa, essa condenação anterior, ela não impede que seja concedido o benefício do sursi penal para o sujeito. Isso está já na lei do artigo 77, parágrafo 1º, mas a construção já era jurisprudencial, desde a súmula de número 499 do STF, tá? Vamos lembrar que suspensão condicional da pena, que a gente está vendo aqui do Código Penal, é diferente de suspensão condicional do processo. Suspensão condicional do processo ainda está em processo, figura lá do artigo 89 da Lei 9.099 de 95, que trata dos juizados especiais cíveis e criminais, criminais a partir do artigo 60. Quem tiver uma dúvida, dê uma olhadinha lá no artigo 89, não tem, sursi penal é uma coisa, direito penal, o sujeito já está com pena. Sursi processual ainda tem uma situação do processo que fica suspenso. Ainda não se tem pena, são outros motivos, outras configurações, tá bom? E avancemos aqui para os requisitos, mais um dos requisitos aqui, de quem que é agora? Requisitos do livramento condicional. Quais são os requisitos dele? Juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a PPL, pena privativa de liberdade, igual ou superior a quê? 2 anos. Desde que cumprida mais de 1/3 da pena, se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. Cumprida mais de 1/3 da pena, mais de 1/3 da pena, o condenado
não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. Segundo ponto, cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso, tá? Olha, ou seja, 1/3 lá em cima, se ele não for reincidente. Mais da metade se for reincidente. O que tem que comprovar? Bom comportamento durante a execução da pena, não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído, aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. E por fim não, vamos avançar. Tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração. E aqui nós temos essa possibilidade, que está na questão. Cumprido mais de 2/3 da pena, nos casos de condenado por crime hediondo ou equiparado, que são os 3 T's, tráfico, tortura e terrorismo, e mais, tráfico de pessoas. Tráfico de pessoas não é crime hediondo, tá? Não se esqueçam disso, mas tem os mesmos requisitos para o livramento condicional. Se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. O que a gente deduz lendo esse dispositivo? Que mesmo se o sujeito cumprir 2/3 da pena, mas ele é reincidente em crime específico, hediondo ou equiparado, nós temos, por consequência, a não possibilidade desse sujeito valer-se do benefício da suspensão, o benefício do livramento condicional. O parágrafo único nos diz que, para o condenado por crime doloso cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não vai voltar a delinquir. A gente tem que lembrar que lá na LEP, veja a necessidade de se analisar interdisciplinarmente as coisas. Lá na LEP, que é a Lei de Execuções Penais, Lei 7.210 de 84, fala o seguinte, mas reformada agora em 2019, que é vedado o livramento condicional ao condenado, é vedado livramento condicional ao condenado por prática de crime hediondo ou equiparado, que tem o quê? Resultado morte, tá? Nesses são vedados, mas é pela lei de execução penal, não está no Código Penal, tá bom? Vamos lembrar da soma das penas aqui, que as penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para efeitos do livramento. Lá fala que não se somam para efeitos de livramento com uma das alternativas das questões. Beleza? Vamos passar para a próxima questão agora? Bom, pessoal, e aí a gente avança para a próxima questão, né? Que é a questão que vai tratar do seguinte. O roubo perpetrado contra diversas vítimas em um único evento, estando comprovados os desígnios autônomos do autor do fato. Vamos lá. Primeiro, crime de roubo. Foi perpetrado contra diversas vítimas em um único evento. Ah, será que seria crime único? Essa que é a pegadinha. Porque o STJ já fundamentou que o seguinte, o STF também, que neste caso não se trata de crime único, e sim de concurso formal de crimes. Nesse concurso formal, a ideia vai ser perceber se tem ou não desígnios autônomos. E a própria questão já nos colocou que tem desígnios autônomos. Então, vejam só, uma só ação desdobrada em vários atos, porque eu tenho um roubo desdobrado em vários atos que seria em concurso formal, porque temos diversas vítimas. Portanto, não seria crime único, mas concurso formal de crimes. Nesse sentido, tendo desígnios autônomos, porque deixou bem clara a questão, nós temos a diferença entre o concurso formal próprio e o concurso formal impróprio. Quando nós temos o concurso formal próprio, nós não temos desígnios autônomos, vontades autônomas em cada ato. E quando nós temos o concurso formal impróprio, aí nós temos realmente os desígnios autônomos. Nesse sentido, gente, quando se fala desse roubo perpetrado contra diversas vítimas em um único evento, concurso formal, estando comprovados desígnios autônomos, concurso formal impróprio. Portanto, nossa alternativa é letra B. Não seria crime único como boa parte da doutrina defendia. Não seria crime continuado, porque não tem relação com os atos praticados em tempo e espaço, embora diferenciados, mas com circunstâncias parecidas. Não é concurso material, porque não foi um crime cometido de maneira distinta do outro,
em outras circunstâncias em que haveria o somatório das penas. E, por fim, também não seria o concurso formal próprio. Mas para a gente abrir o leque dessa informação, confirmando a letra B como nossa alternativa aqui, vamos lembrar que dentro da matéria concurso de crimes, nós temos concurso material, concurso formal e crime continuado, respectivamente os artigos 69, 70 e 71 do nosso Código Penal. Para que a gente fale em concurso material de crimes, nós temos o agente praticando mais de uma ação ou omissão. Lembremos, gente, que no concurso formal, o sujeito pratica uma ação ou omissão. Tá? Aqui nós temos mais de uma ação ou omissão. Nesse mais de uma ação ou omissão, o sujeito vem ali e pratica 2 ou mais crimes. Vamos colocar um exemplo? O sujeito foi lá e praticou roubo, resolveu praticar estupro e depois resolveu praticar tortura. Nós temos aí 3 crimes distintos, completamente distintos, em atos distintos mediante mais de uma ação ou omissão. Então, nós vamos falar que, nesse caso, houve concurso material de crimes. Nesse sentido, aplica-se o quê? Cumulativamente as penas. Vamos somar tudo. Cada um foi no seu quadrado. Fechou? Nesse sentido, gente, a gente avança pensando no concurso formal de crimes. Enquanto lá nós temos mais de uma ação ou omissão, no concurso formal nós temos uma só ação ou omissão. E nesse uma só ação ou omissão, como é o caso do roubo, em que uma conduta é desdobrada em várias outras ações. Nesse ponto, o sujeito, neste ato, esse ato em que ele pratica uma ação ou omissão, ele pratica 2 ou mais crimes. Essa conduta dele é desdobrada em mais crimes. Por isso, sim, as vítimas em que ele fez nessa constante vai configurar concurso formal. A ideia é concurso formal próprio, em que há uma exasperação das penas, ou um concurso formal impróprio, em que há desígnios autônomos com somatório de penas. Nossa questão, nós temos desígnios autônomos com somatório de penas, tratando-se de um concurso formal impróprio, portanto. Aqui nós temos quando a gente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não. Aí, quando acontecer isso aí, nós vamos aplicar mais grave das penas se cabíveis, ou somente uma delas, mas aumentada de 1/6 até a metade. Agora, a pena será acumulada, parecida ali com o concurso material, se essa ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos. A questão deu para a gente isso aqui. Aí eu já saberia que isso aqui é um concurso formal impróprio, também chamado de imperfeito. Então, nós temos o concurso formal próprio ou perfeito, que é essa primeira parte do artigo, em que há uma exasperação das penas. Considera-se uma delas e aumenta-se, em todo caso, de 1/6 até a metade. Porém, nós também temos o concurso formal imperfeito ou impróprio, ou seja, há uma conduta dolosa mais os desígnios autônomos. Nesse sentido, soma-se as penas. Soma-se as penas à semelhança do que se faria em concurso material. Com a diferença que esse somatório das penas no concurso formal não pode dar um somatório maior do que o somatório que se faz no concurso material. Tá bom? O concurso formal ele pode ser homogêneo, quando uma conduta resulta em crimes idênticos, ou pode ser um concurso formal heterogêneo, em que uma conduta resulta em crimes distintos. Fechamos? E vamos avançar. Nesse sentido, vou tirar aqui minha imagem para ficar ela integral, né, aqui. Nesse sentido, vamos para a jurisprudência em teses do STJ. Gente, importante aqui, ó. Importante aqui, mas importante mesmo. Não deixem de ler jurisprudência em teses. Não adianta só ler informativo ali, não. Hoje, cada vez mais, os concursos têm cobrado mais dos seus candidatos. Por essa razão, existe a jurisprudência em teses que você entra lá no portal do STJ e você na verdade, pelo Google, fica até mais fácil pesquisar. Coloca jurisprudência em teses STJ. Vai cair já na página. Você consegue pesquisar por assunto. Você vai ver as tendências, os julgados relativos àquele fato. Por isso ele é muito importante nos dias de hoje, em que os concursos estão realmente cada vez mais concorridos, tá? Mas para a gente avançar, vamos lá, tirar aqui de novo, colocar essa imagem minha aqui embaixo.
Vamos lembrar da jurisprudência em tese. Essa jurisprudência do roubo em tese fala o seguinte: o roubo praticado contra vítimas diferentes em um único contexto, configura concurso formal, aqui, ó, configura concurso formal e não crime único, ante a pluralidade de bens jurídicos ofendidos, tá? Então vamos lembrar que é uma conduta única fracionada em vários atos, ou seja, uma ação única desdobrada, portanto, não é um crime único. Nesse sentido, se vai ser concurso formal próprio ou impróprio, vai depender do caso concreto. Muitas vezes a doutrina de jurisprudência é divergente quando vai tratar dos casos concretos. Hoje prevalece, no caso que a gente colocou, que seria um concurso formal impróprio, até porque expressamente falou sobre desígnio autônomo, tá bom? Crime continuado, por fim, lembremos o concurso de crimes, concurso material, concurso formal, crime continuado. No crime continuado, a gente mediante o quê? Mais de uma ação ou omissão. Lembremos? O agente mediante mais de uma ação ou omissão. Espera aí, professor. Então, mais de uma ação ou omissão está parecendo concurso material. Ó, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie. E pelas condições de tempo, de lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Neste caso, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada em qualquer caso de 1/6 até 2/3. Esse é o crime continuado. O que difere do concurso material? Nós temos aqui, olha, 2 ou mais crimes da mesma espécie e tem condições específicas. Sabe onde acontece isso? Por exemplo, o sujeito praticou um furto nessa rua hoje, amanhã ele pratica na rua vizinha, na próxima semana ele pratica no 3 ruas depois, na outra semana ele praticou num bairro vizinho. Há uma ideia, isso por questão de política criminal, que no caso dessa situação específica, o sujeito não vai ter as penas somadas, e sim uma exasperação de suas penas. É questão de política criminal. Fechou? Vamos avançar mais um pouquinho? Vamos lá para mais uma questão. A questão vai nos contar o seguinte, ó. O particular que solicita vantagem econômica de suspeito, ó, solicita vantagem econômica de quem? De suspeito, sob falso pretexto, ó, sob falso pretexto de quê? De exercer influência sobre o delegado responsável pelo inquérito policial, para que não o indicie. Pratica. Olha só, gente, vejam aqui. O sujeito solicita vantagem. Falou que o sujeito é agente público? Falou de corrupção aqui? Não, até então tá fora, por enquanto. Falou sobre o falso pretexto de exercer influência. Peraí, olha, pode ficar tranquilo, me paga esse dinheiro que eu vou falar, que eu vou mexer meus pauzinhos aqui até o momento que você não vai ser indiciado lá naquele inquérito que o delegado X está mexendo com ele. Deixa comigo, me passa o dinheiro aqui. Não é corrupção passiva esse tipo de crime aqui. O que nós estamos falando é talvez, ou exploração de prestígio ou tráfico de influência, ou exploração de prestígio ou tráfico de influência. Não seria advocacia administrativa, em que o sujeito defende interesse próprio de terceiro perante a administração pública, não se fala, quando está na advocacia administrativa, em vantagem econômica, nada disso. Não é corrupção ativa, porque corrupção ativa é aquele que vai ali e promete aquela vantagem indevida. Então, assim, esse da corrupção ativa, ele seria muito mais ligado àquele sujeito que não é o funcionário público, não está ligado ao serviço público, tá? Pode ser, mas não é a regra, tá? E nem seria a corrupção passiva, que é aquele que está, o funcionário público está esperando a vantagem chegar. Porque, por mais que ele solicite a vantagem econômica, ele tem um elemento especial subjetivo do tipo, que seria exercer influência sobre alguém. É aqui que entra o segredinho entre ser tráfico de influência ou exploração de prestígio. Isso porque, sobre quem ele exerceu influência? Sobre o delegado de polícia. Vamos memorizar uma parada aqui para a gente poder não perder?
toda vez que falar exploração de prestígio, nós estamos ligados a alguém ali no contexto do judiciário. Não precisa ser necessariamente aqui, mas está no contexto do judiciário. Quem tem prestígio? O judiciário, o Ministério Público. O delegado está com prestígio? O delegado é um cara bacana, trabalha muito, mas ele leva muitas vezes os louros daquilo, muitas vezes não. Então ele que está com prestígio. O funcionário público é o que tem prestígio ou é o judiciário que tem o prestígio? Só para a gente memorizar na brincadeira aqui. Vamos lembrar que na exploração de prestígio vai entrar Ministério Público, vai entrar juiz, mas no tráfico de influência entra os funcionários públicos em geral. O que inclui quem aqui? O delegado de polícia. Então nós temos um crime de tráfico de influência. Vamos destrinchar essa questão? Como crime de tráfico de influência que é, a gente vai voltar aqui, que o tráfico de influência, gente, é o sujeito que solicita, exige, cobra ou obtém para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de quê, gente? De influir em ato praticado por funcionário público. O delegado é o que nesse momento? O funcionário público no exercício da função. Pena de quem faz isso, que é o sujeito lá que solicitou do outro lá, 2 a 5 anos de multa. Só que a pena vai ser aumentada de metade se esse agente que solicitou, exigiu, cobrou, obteve, ele alega ou insinua que essa vantagem também vai para o funcionário público. Não, pode me dar o dinheiro aqui, que é uma parte vai para o delegado, aí fica muito tranquilo. Nesse caso, a pena vai aumentada pela metade. O que nós temos que lembrar que esse crime do 332, que é o tráfico de influência, é o crime praticado por particular contra a administração pública em geral, tá? E a conduta dirigida a qualquer funcionário público. Lembremos, gente, que solicitar, exigir, cobrar ou obter se assemelham a alguns crimes aí que a gente viu. Porém, aqui nós estamos falando a pretexto de influir, tá? Muito próximo do crime de corrupção passiva, mas com ele não se confunde. E a gente vai lembrar também aqui de um outro crime, vou passar a imagem aqui para baixo, que é a exploração de prestígio. Lembra que eu falei que quem tem prestígio é o pessoal do judiciário? Vamos lá, não é só o cara do judiciário, mas vamos lá todo mundo. Solicitar ou receber o quê? Dinheiro ou qualquer outra utilidade a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário da Justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Nesse caso, nós temos exploração de prestígio. Sendo essas pessoas, exploração de prestígio. Sendo funcionário público, tráfico de influência, tá? Vamos lembrar que as penas aumentam-se 1/3 se o agente também insinua. Lá é a metade, né? Aqui é 1/3. Se o agente alega ou insinua que o dinheiro ou utilidade também é destinada, se destina a qualquer uma das pessoas referidas no artigo. Este crime de exploração de prestígio é um crime praticado contra a administração pública, a administração da justiça, lá é contra a administração em geral, tá? E a conduta dirigida ao juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário da Justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Lembramos que no artigo 321 nós temos a advocacia administrativa, que seria patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Ou seja, você patrocinou, você teve dinheiro envolvido aqui? Não teve nada disso. Pena de detenção de 1 a 3 meses, tanto que a pena é até pequenininha. Se o interesse é ilegítimo, a pena aumenta um pouquinho, de 3 meses até 1 ano. Esse é um tipo de crime que é praticado pelo funcionário público contra a administração pública em geral. Fechou? O próximo seria a corrupção passiva. A gente lembra da corrupção passiva com os verbos solicitar ou receber ou aceitar promessa de vantagem indevida, tá? Solicitar, tá aqui em cima, receber ou aceitar promessa de vantagem indevida. A reclusão de 2 a 12 anos, sendo que a pena é aumentada se o funcionário público, em consequência dessa vantagem indevida, que foi solicitada, recebida ou aceita a promessa dela, se ele retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício. Tem gente que fala assim, não, o cara já recebeu o dinheiro, ele recebeu foi para praticar mesmo o ato ou deixar de praticar o ato de ofício. Não. Se ele recebeu e ficou quieto, corrupção passiva. Se ele recebeu ainda assim, praticou, deixou de praticar ou retardou um ato de ofício, aí ele vai ter uma pena aumentada de 1/3, tá? Agora tem essa corrupção aqui, parece muito com a prevaricação, tá? No parágrafo 2º. Só lembrar dela, que é se o funcionário deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido
ou influência de outro. Lembra aqui disso aqui? Dá uma lidinha depois no artigo 319, compara com a prevaricação. Lá na prevaricação vocês vão ver que ele visa satisfazer interesse ou sentimento pessoal, tá bom? Na corrupção, um crime praticado por funcionário público contra a administração em geral. E por fim, só para a gente não fechar sem a chave de ouro, nós temos a corrupção ativa do 333. Lembremos que a corrupção do 333 não tem o verbo dar, mas tem oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Tá? Também vai ter a pena aumentada se esse funcionário ele retarda, omite ou pratica o ato infringindo dever funcional. É um crime praticado por particular contra a administração pública em geral. E nesse contexto a gente consegue finalizar, passando um pouquinho dos minutos aqui, mas praticamente dentro do tempo, o nosso pacote de questões dessa vez. Espero colaborar ou ter colaborado com vocês nessa passagem, com essa quantidade de questões aí, com essa explicação mais densa, mais aprofundada, demonstrando cada um dos detalhes, sabendo que isso é imprescindível para que vocês possam ganhar solidez, para que no momento da prova vocês possam arrebentar. Bacana? Estamos aqui com vocês, como sempre estamos, como sempre estivemos, dedicação Delta na veia. Estamos juntos. Até o próximo, gente. Tchau.